saber se você tem se sabotado aí, e ainda mais quando a gente vê que a coisa não vai, a coisa trava, e a gente não sabe que tá se sabotando, mas tá. A possibilidade que você esteja se sabotando é grande. E veja, não tô querendo dizer que a culpa é tua, não é assim. É que sempre tem algo que a gente possa fazer, sempre tem algo que a gente possa melhorar, sempre tem aí alguma armadilha que, se a gente identifica, a gente consegue sair fora, ou pelo menos diminuir a intensidade dessas armadilhas, que aqui eu vou chamar de sabotagem, né? Tem algumas pessoas, alguns profissionais, né, dentro da psicologia, que não gostam da ideia de autossabotagem, né? Afinal das contas, se você é a pessoa mais importante da sua vida, porque se você morre, por exemplo, acabou a tua vida, né? Acabou o sentido de ser. Então, você precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Isso não é egoísmo, tá? E se você é a pessoa mais importante da sua vida, como é que você iria se sabotar? Por que você iria fazer isso? Ué, porque sim, porque a vida não é matemática, não é ciências exatas, né? Existem muitas coisas que a gente não enxerga, que a gente não detecta. E aí, muitas vezes, a gente quer ir para uma direção, mas tem uma força interna que quer muito uma outra direção. E aí você fica num cabo de guerra, que é desgastante, que machuca. Isso aqui a gente chama de boicote. Então, vamos lá, que esse nosso encontro promete. Aqui a gente vai aprender a enxergar algumas coisas importantes, porque não tem mudança quando a gente não enxerga o que está acontecendo. E até o fim dessa nossa jornada, a gente vai fazer um exercício bem poderoso com a nossa querida EFT, que é a ativação dos pontinhos, né? Já adianto para quem tá novo aqui. Tem curso aqui, caso queira comprar. Quem não quiser comprar, tem muita coisa no Google. E aqui no canal, a gente, de vez em sempre, eu tô trazendo alguns conteúdos para aprender a colocar, né? Então, temos conteúdo gratuito, temos conteúdo pago, e a internet, que é uma vastidão de preciosidades, né? Impreciosidades também, mas aí vai da gente conseguir filtrar. Vou compartilhar aqui o slide inicial, né? Você está se sabotando? Como identificar padrões repetitivos? Importante também, para quem não me conhece, eu sou Fabi, sou psicóloga, e esse canal aqui, Produtividade no Divã, ele tem justamente essa proposta da gente fazer um trabalho coletivo. É claro que é individual, né? É eu e tu, mas existe outros tus aqui assistindo junto. Então, a gente sabe que a psicoterapia, né? A terapia, infelizmente, ela não tá para todo mundo. Seja pela questão financeira, seja pela questão de tempo. Então, momentos como esse aqui, que dá para você um excelente conteúdo de formação, para você entender o que é que você pode fazer no seu cotidiano para se potencializar, para se melhorar. Tem gente que tá numa saúde um pouco mais debilitada. Pode ser uma saúde emocional debilitada, saúde psíquica debilitada. E em algum momento vai chegar no físico. É que tem problemas físicos. Você leva teu corpício lá no médico e ele não sabe muito o que fazer. Dá remédio, recomenda cirurgia e algumas coisas não andam. Tem grandes chances de que, ao mexer o emocional ou o psicológico, você consiga umas melhorias. E a técnica que a gente vai ver aqui hoje ajuda muito. E independente de qual técnica você tenha para utilizar no seu cotidiano, conseguir enxergar, conseguir mapear é fundamental. E para isso a gente vai trazer esses conteúdos importantes. Vamos lá! Para você, né, que sente que está sempre no mesmo lugar, talvez o que te trava não é aquilo que você faz. Talvez é aquilo que você vai repetindo sem perceber, né? Você acorda, você sabe que você precisa fazer os seus autocuidados pessoais, escovar dente, tomar banho, arrumar teu cabelo, arrumar tua roupa e sair para trabalhar, para estudar, não sei o quê. E você tem clareza das diversas atividades, das diversas tarefas no seu dia, mas tem vários erros, equívocos no seu dia que você não se dá conta. Então, às vezes, você demora um pouco a mais no seu banho, um pouco a mais no seu café da manhã, e essas pequenas demoras que, veja, se você tivesse poucas atividades no seu dia, talvez essa demora não fosse nenhum problema. Ela realmente repercutisse em qualidade de vida para você. Mas quando tem muita coisa no seu dia, o seu tempo é muito contadinho,
isso acaba se tornando uma espécie de luxo. Aquele banho um pouco mais demorado, aquele café da manhã um pouco mais demorado. E aqui a gente olha e pode olhar com um pouquinho de pena, né? Mas, puxa, eu preciso. Esse banho mais gostoso, esse momento com a família, no café da manhã, ou mesmo sozinho, ele é importante. É que tem coisas muito parecidas que não te agregam. Por exemplo, eu vou entrar rapidinho para ver meus e-mails. Eu vou entrar rapidinho aqui na internet para ver as mensagens do dia. Excelente. Só que a internet é um buraco negro, né? Que você te suga e você vai. E aí, de repente, você gastou um tempo importante para algo que de verdade não te traz tanta qualidade. Momento pro golinho de água. Ai, que delícia! Olha só esse copo de água. Pode ser que você, por exemplo, não tenha como hábito se hidratar. Ah, não, porque aí eu tenho que ir lá encher minha garrafinha. Ah, não, porque acho que já tá suficiente. Ah, não, porque depois eu vou lá e tomo essa água. Essa repetição de não se hidratar, essa repetição de gastar muito tempo em algumas atividades, são repetições de erros, de falhas. Então, é muito comum quando as pessoas queiram sair de um ciclo de procrastinação, ficar tentando mudar atividades, tarefas, coisas que são explícitas, mas aquilo que está implícito, que ela não enxerga, é o que precisaria ser mudado. E como é que ela vai mudar se ela não consegue enxergar? Então, aqui o reforço, né? Para a gente conseguir mudar algo, a gente tem que conseguir enxergar este algo. E tem uma grande quantidade de detalhes no nosso dia que não está aqui no perceptível. Ele está dentro dos nossos padrões, é tudo muito automatizado, a gente nem desconfia. Nessas situações, alguém que esteja te acompanhando pode ajudar, porque quem vê de fora vê melhor, mas tem algumas práticas que a gente consegue fazer sozinho também, para nos ajudar a enxergar. E aqui tem uma coisa que é importante. É muito comum a gente dizer que a pessoa não faz algo por preguiça, né? Ah, ele não acorda cedo porque é preguiçoso. Ah, não faz essas tarefas, essas atividades com antecedência porque é preguiçoso. E aqui eu brinquei, né? Não, é uma lealdade invisível. Veja só, existem muitos padrões que eles são herdados emocionalmente. Veio da tua mãe, veio do teu papai, da tua titia, da tua vovó. Quando a gente cresce, quando a gente nasce, né? Aquele pituquinho, assim, bem novinho, tá resetado, né? É um quadro em branco. Então, tudo que chega ali, todas as marcas vão deixando marcas. Todas as cores que vão sendo utilizadas para pintar este quadro em branco, eles vão ficar ali. Então, os nossos cuidadores, eu vou usar desse modo, eles têm os seus próprios padrões. Faz muito rápido, faz muito devagar, é muito explosivo, é muito ressentido. A gente herda, porque a gente repete aquilo que a gente vê. A gente, para aprender a andar, a gente olha as pessoas andando e tenta repetir. A gente, para comer, a gente vê comendo. A criança, no primeiro momento, pega com a mão, né? Mas ela começa a querer pegar o talher, né? E aí pega o talher ali, meio destabanado, mas está repetindo, está reproduzindo. Tudo na vida é assim. A gente olha, a gente tenta se espelhar naquilo, a gente tenta reproduzir. Ao longo do tempo, a gente tenta melhorar. Mas a gente tenta melhorar aquilo que a gente tem consciência, aquilo que a gente tem um motivo para melhorar. Os padrões emocionais não é diferente com eles. Então a gente é muito explosivo porque a gente entendeu que é assim que é. Ou a gente é mais introvertido, eu evito discutir, eu evito gerar conflitos, porque é assim que eu aprendi lá em casa. Se você um dia para refletir sobre isso, aí você vai avaliar, né? Vale a pena, não vale a pena? Esse modo de ser, quais são os benefícios, quais são os malefícios, o que é que tá no seu controle, o que é que não tá no seu controle. Mas veja, é herança. O que você vai fazer com essa herança, a gente consegue mudar. Mas a gente só consegue mudar depois que você percebe o que é que foi que você herdou aí. Seu pai, da sua mãe, da sua tia, professor, do pastor, do padre, da TV que você ficou assistindo quando você era piquititinho. Histórias familiares não resolvidas. Aqui tem muito disso também, né? A gente vem pro mundo, a tua família já tá lá, né? Já tá rolando já. O modo como seus pais se interrelacionam, o núcleo familiar, o bairro. Coisas mal resolvidas
E quando eu falo mal resolvido, não é nem que não tenha se resolvido, mas não se resolveu para você. Sei lá, os seus pais se divorciaram, se resolveram, mas com você não tá resolvido. Vamos dar um exemplo. Eles se divorciaram e eles estão bem. Cada um seguiu a sua própria vida e eles realmente estão bem. Vamos supor que eles foram adultos muito bem resolvidos, mas dentro da sua mente a coisa não se resolveu. Você não conseguiu entender. E isso é muito comum de existir. As crianças não conseguem entender coisas muito complexas, né? As crianças, elas bolam verdadeiras histórias na cabeça delas para conseguir dar conta de compreender esse mundo tão complexo. Então, muitas vezes, a gente vai tomar parte de um dos lados. Então, sei lá, o meu pai traiu a minha mãe e ele nunca foi perdoado, então eu nunca vou perdoar também. Ou, minha mãe foi muito errada, ela tinha que ter perdoado, eu vou perdoar. E corro o risco de procurar pessoas que traiam para eu ter o direito de perdoar, para refazer a história da minha vida. Aqui é muito importante que a gente consiga saber a história, principalmente no momento onde a gente era muito piquititinho. Porque a possibilidade da gente reproduzir situações que foram vivenciadas na infância, simplesmente para a mente poder refazer, dar uma nova chance de passar limpo, sabe? Eu tinha um rascunho, agora eu vou passar limpo para fazer diferente, para fazer melhor. Só que o que foi vivido lá atrás, pertence ao passado, não pertence ao presente, não pertence ao futuro, mas a gente vai reproduzindo. A mente é fantástica. E é fantástico o modo como a gente anda como se a gente tivesse adormecido ou num estado de zumbis. A gente não consegue, a gente não se dá conta da complexidade da mente. A gente não desconfia dos rumos que a gente está fazendo, né? Das caminhadas que a gente está fazendo na vida. A partir do momento em que você olha para a sua história, para a história da sua família com mais clareza e com essa capacidade de desconfiar, de quê? De que você pode estar tentando repetir a história da tua mãe, a história do teu pai, a história do teu irmão. Eu lembro, eu tava no prezinho e o meu irmão, ele dava cada resposta pros coleguinhas. Os coleguinhas iam pra cima dele pra fazer bullying, pra brigar. Ele dava cada resposta desconcertante. E eu, por muito tempo, tentei reproduzir aquilo, né? Era o meu modelo, era o meu herói, e eu tentava reproduzir aquilo, mas não dava certo, não dava certo. Quando eu entendi isso, eu tratei de fazer diferente, né? E culpa por seguir em frente, que isso aqui também, né, tem a ver aqui com os padrões herdados, histórias familiares. Então, às vezes, você tem pessoas que estão na procrastinação, e quando, por exemplo, chega na clínica é mais fácil, né? Porque na clínica a gente olha com lupa, né? A pessoa chega, eu não consigo mudar de carreira, eu não sei que curso eu vou fazer, eu tô com esse problema no meu relacionamento, não saio disso, ou fico andando em círculo. Aí a gente pega uma lupa e vai tentar entender o que tá acontecendo. E aí, pra gente que tá de fora e que tem um olhar um pouco mais treinado, né? A gente não vai ficar dando conselho, a gente não vai ficar fazendo julgamento, a gente vai ver qual é a demanda dessa pessoa. Ela vem desse ponto da vida dela e ela quer chegar naquele outro ponto e ela tá aqui. Então, com base nisso que ela quer, a gente vai tentar encontrar os pontos cegos. E aí a gente enxerga. Vem cá. Você quer chegar nesse ponto, mas para você chegar nesse ponto, você tem que fazer tal coisa. Não sei. Tem que acordar mais cedo, tem que aceitar essa proposta de emprego. Seria interessante você buscar essa outra pessoa que foi tão importante na tua vida e você não buscou mais. Por quê? E aí a pessoa, às vezes, ela tem clareza. Não vou, porque minha mãe não gostava dela. Não posso aceitar esse trabalho, porque esse trabalho foi sempre o sonho do meu pai e ele morreu sem poder, então eu não sou eu que vou passar à frente do meu pai. Ou o contrário, né? Meu pai queria ser advogado, então eu serei advogado, mas a pessoa quer ser pintora, a pessoa quer ser dançarina. Aí a gente consegue enxergar, às vezes junto com a pessoa, mas a pessoa não consegue perceber a trava. Aí a gente ajuda ela a enxergar a trava. Mas às vezes a pessoa não enxerga que a situação tá ali, ó. A oportunidade da vida tá ali, batendo na porta. Ela não deixa a oportunidade entrar. Por quê? Culpa por seguir em frente. Todos os irmãos ficaram para trás. Ele vai em frente, né? O pai e a mãe não tiveram a oportunidade. Ele vai fazer isso? Ou o pai e a mãe nunca quiseram isso, acharam abominável. E só porque ele quer, ele vai? Não.
Isso é a coisa mais comum. Tenta pensar aí, se você não tem amigos, se você não tem parentes, que foram estudar coisas que não queria, mas era para honrar pai e mãe. Se casaram. Casamentos horrorosos. Não dá certo, não dá para entender o porquê. Mas é porque foi agradar pai e mãe, agradar a história da família. Estes exemplos que eu tô dando, eles são mais fáceis de serem enxergados. Mas no nosso cotidiano, é incrível a quantidade de coisas, de detalhes que a gente faz na vida que dá ruim. Faz a gente andar para trás. Mas a gente aprendeu em casa, né? Então, quem tem a oportunidade de estar perto da família, morando ou podendo visitar, fica atento com o seu par de olhos aí, para identificar o que tem na tua mãe, no teu pai, nos teus irmãos, primos, tios, que dá um trem ruim, assim, você fala, ai, que raiva, ou ai, que tristeza. Isso tá dentro de você. Aquilo que dói muito na gente, tá dentro da gente, tá mal resolvido. E aí a gente trata isso com terapia, né? Mas, se você estiver fazendo sua terapia, vai anotando os insights para levar para o seu terapeuta. Se você não estiver fazendo terapia, vai anotando para depois a gente poder trabalhar com a nossa técnica maravilhosa. Mudança de slide de golinho de água. Vamos lá. O que são esses padrões emocionais repetitivos, tá? Atenção, isso aqui é muito importante. Você quer mudar de vida, você quer melhorar aí a qualidade de vida, trata de entender esses padrões emocionais repetitivos. Por quê? Porque isso aqui vai ser a meta da tua vida. A gente tem que encontrar esses padrões para poder trabalhá-los. Reações automáticas inconscientes. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem facinho de entender. Você vai lá conversar com aquela pessoa que te irrita, mas você precisa conversar com ela, não sei por que você precisa. Pode ser um patrão, pode ser colega de trabalho, alguém da tua família, você precisa resolver uma situação e você sabe que aquela pessoa te irrita e você tá cansado de perder as estribeiras com essa pessoa. Aí você fala assim, eu não vou me irritar. Aí você faz o mantra, né? Não vou me irritar, não vou me irritar, não vou me irritar. Aí a pessoa fala, bom dia, você já se irritou e já brigou com ela. Porque é automático, é inconsciente. Os nossos padrões automáticos e inconscientes, eles são mais fortes do que a gente. Não é sempre, mas é quando você mais precisa que eles vão te atropelar, como um tsunami, assim, e vão te deixar... Nem sempre é como um tsunami, né? Às vezes é só como uma onda forte que te dá um caldo ali e você sai todo raladinho. E aí você volta para casa triste porque você xingou, porque você brigou, porque você falou uma coisa que você não ia falar, você não aguentou. Às vezes é como um tsunami mesmo. Foi lá para resolver e voltou pior ainda e rompeu o relacionamento. Perdeu o emprego. Ou, enfim, as consequências, elas são muito amplas. O fato é, as nossas reações automáticas, elas estão presentes a maior parte do dia. E aqui eu vou te dar uma dica, loguinho, de como saber identificar. Porque se a gente conseguisse identificar, a gente saía dela rapidinho. Mas tem como conseguir, só que se a gente tá no automático, é meio como se a gente estivesse meio sonolento, meio fora de si. São estratégias antigas de proteção. Por que você brigou com a pessoa? Você falou que não ia brigar. É porque ela falou alguma coisa que mexeu numa dor tua. Que mexeu num espinho. Sabe quando entra um espinho? Não sei se você sabe isso aí. Quem vai brincar no meio do mato, alguma coisa assim, é mais fácil, né? De ter algum espinho na árvore, no talinho de alguma coisa. E aí entra um espinho. Você olha, você não vê onde é que tá esse espinho. Aí você começa a futucar. Aí você fala, tem um espinho aqui. É difícil de achar, sabe? É difícil, você não consegue enxergar. Aí quando você mexe, aí você sente o espinho. E aí você olha e não vê o espinho. E você não consegue tirar o espinho dali. Bem assim, são os nossos padrões emocionais, de quando a gente se machucou lá atrás. E a gente tem tanto desses espinhos. Aí a pessoa te dá uma resposta que para quem tá com você, foi uma resposta tranquila. Por que você se exaltou? É porque mexeu no espinho. E quando mexe no espinho, você perde o seu equilíbrio. E aí vai depender do que foi que você viveu lá no passado, que vai... Qual é a resposta que você vai ter? Você vai gritar ou você vai chorar? Você vai ficar super pra fora, falante, começar a fazer piada? Ou você vai ficar super introspectivo e calado? Depende. E depende, sabe do quê?
da tua infância. Porque é lá na nossa infância, nas nossas primeiras relações com o mundo, que a gente sente as nossas primeiras dores na relação com o mundo, que a gente vai aprender um modo de se defender. Lembra que eu falei dos padrões herdados? Você vai ver como é que a sua mãe lida com a dor. Você vai ver como é que o seu pai, o seu irmão lidam com a dor. E pode ser que você copie um deles, pode ser que você misture de um pouquinho deles, mas é lá, na tua infância, que você vai tratar de arranjar para si as suas estratégias de proteção. E você segue com elas para sempre. Para sempre. Até que você enxergue, identifique que elas não funcionam e queira modificar. Enquanto a gente nem desconfia que esses padrões, que essas estratégias de proteção, essa explosividade, essa piada, esse jeito cínico de ser, essas piadas estranhas, idiota que você faz, até que você desconfie que isso não é teu, é só uma estratégia que você encontrou. Desconfiou, excelente, anota. Agora você vai ficar muito atento no seu cotidiano, para identificar. Geralmente você vai ter mais clareza a depender de algumas pessoas. Aí você consegue compreender, quando eu tô com meu tio, esse meu padrão é ativado. Quando eu vou lá na padaria e aquele atendente fala comigo, lá é ativa, fica mais fácil, porque aí você respira fundo quando for conversar com seu tio, leva um caderninho e anota: raiva, torpor, fico confuso, dá vontade de fugir, anota. A gente precisa disso aqui para nossa terapia, tá bom? Pode ser para você levar para seu terapeuta, se você tiver um terapeuta para chamar de seu, pode ser para trazer para cá. Trata de anotar. Cada conteúdo que vem aqui no vídeo, seja através das lives, né? Seja através dos vídeos mesmo, cada conteúdo que a gente traz aqui, ele tem um potencial de fazer você olhar para estes padrões, que você vai identificar e vai construir em cima deles. A gente traz conteúdos para te ajudar a fazer este manejo, tá bom? E o fato é que a gente tem estes ciclos, né? Que sabotam o nosso presente. O modo como você reage, as suas estratégias antigas, isso vai se repetindo. E ó, se tá repetindo, é porque ainda dói. Sabe por quê? Olha só, quando eu lhe digo que são estratégias de proteção, a gente se protege daquilo que dói, ou daquilo que tem grande potencial de dor. A gente não quer passar vergonha, a gente não quer passar humilhação, a gente não quer ser excluído. Então a gente detecta que alguma coisa vai acontecer, que algo vai nos tirar do nosso equilíbrio, a gente se protege. E como? Com aquilo que a gente aprendeu lá na infância. Enquanto tiver alguma situação que te coloque em risco, ou na possibilidade de se colocar em risco, você vai pegar a tua proteção da infância. E elas não funcionam na vida adulta. Elas mais ou menos funcionaram lá atrás porque a gente estava treinando. Já viu gatinho pequenininho, cachorrinho pequenininho? Eles ficam ali brincando, né, de lutinha. Eles estão se preparando para a vida adulta. É bem isso, essa estratégia de proteção. Quem trabalha com criança enxerga muito isso, né? A criança fica tímida, ela mostra a língua, ela morde, ela muda de assunto, ela mente, ela tá aprendendo a lidar com esse mundo. Só que falta orientação pra gente. Então ela vai tirando da cabecinha dela essas proteções. E eu sinto dizer que você tá usando essas estratégias desde pequenininho, até hoje. Eu também, é por isso que a gente não para de fazer terapia. À medida em que a gente pega uma estratégia, um destes ciclos emocionais que nos fazem afundar e a gente trabalha, isso vira luz, isso vira uma preciosidade, maravilha. Próximo passo, encontrar outro. E encontrar outro. E é assim que a gente vai melhorando na vida. A gente vai saindo do adoecimento e indo para o florescimento. Como reconhecer os seus padrões? Vamos lá. Repetição de relações frustrantes. Pode ver aí. Isso aí não é difícil, não. Pode ver aí. Com quem é que você se relaciona que você se sente frustrado? Ou porque briga, ou porque fala bobagem, ou porque dá coisa demais, alguma coisa que não é legal. Pode ser no trabalho, pode ser no ciclo de amigos, pode ser num namoro, num casamento, dentro da tua casa. Pode ver. E eu te garanto, você consegue encher no mínimo, encher todos a sua mãozinha. Né? Pelo menos umas 5 relações. E pode ser, quando você for pensar essas relações frustrantes, ser relações lá do passado. Tá? Não precisa estar todo mundo aqui no presente, não. Mesmo porque tem fases da nossa vida que a gente não tá falando com ninguém, não. A gente tá super antissocial. Então, dá uma olhada.
Quem costuma passar humilhação, né? Sentir essa coisa da humilhação dentro das relações, vai se repetir. Teve alguma humilhação lá no passado com a mãe, com o pai, com o irmão, não significa que eles tenham te humilhado, não significa isso. Mas você se sentiu assim, entendeu? Então, é muito comum que em várias relações essa vai ser a sua dor. Você se sentiu traído? Aconteceu isso lá na sua infância. Lembrando, não significa que teu pai e tua mãe te traíram, mas você sentiu isso. Muitas vezes não é o que acontece, é a nossa percepção, é a nossa interpretação da realidade. E é por isso que a gente sente, que a gente repete nas nossas relações. Aí você termina um relacionamento, pode ser de amizade, pode ser de trabalho, pode ser relacionamento amoroso. Você termina, porque não dava mais. Aí você vai pro próximo e parece que a coisa se repete. Anota isso. Anota na sua listinha aí de evolução para a vida, tá bom? Autocrítica exagerada. Aqui é uma pista importante. Ai, eu não vou conseguir, ai, não vai dar tempo. Isso é uma das coisas que eu repito muito para mim. Nossa, não vai dar tempo. Nossa, eu não vou dar conta disso nunca. Tem a ver com a minha dor, com o meu padrão, né? E realmente, os hiperprodutivos, né? A ideia aqui do canal, a produtividade no divã, todo mundo tem a produtividade e a procrastinação. Agora a gente tem os hiperprodutivos, que são seres super doentes. Tem que fazer, tem que produzir, porque é assim que eu aprendi que a gente tem valor. É assim que eu aprendi que eu sou amada. Então, quando eu não estou produzindo, eu não me sinto amada. E nunca dá tempo. Por quê? Porque eu tenho uma lista gigantesca. Os hiperprodutivos têm listas gigantescas. Então, a gente tem aqui uma pista muito importante. Dá uma pensada. Quais são os pensamentos que mais se repetem na tua cabeça? O que o chicote que estala no teu lombo? Porque estala, que eu te conheço. O que ele fica falando para você? Medo de errar ou de se destacar. Dá uma olhada nisso também. O que você deixa de fazer ou você faz morrendo de medo de levar bronca? Pode ser uma bronca explícita. Alguém vai falar, não acredito que você errou, não acredito que você fez assim. Às vezes é só um olhar. Aí é mais complicado ainda, né? Porque o olhar, ele não vem com legenda. A gente vê um olhar e a gente interpreta o que aquele olhar quer dizer. Ou medo de se destacar. Se souberem que foi eu quem fiz, vão me chamar para dar entrevista, vão me chamar para conversar, para entender como é que eu fiz. E se eu não souber explicar? Então, a gente acaba conseguindo perceber os nossos padrões através dos nossos medos. Então, já se pergunta aí, você tem medo de quê aí na tua vida, hein? O que é que você está fazendo nesse momento que é importante para você? Ou deixando de fazer. Qual é o medo que tá aí? Sempre tem algum medinho. Pode ser bem pequenininho, aí talvez ele não atrapalhe tanto, mas é uma pista, mesmo os pequenos, tá? Porque em uma outra situação, esse medinho aqui pode se apresentar bem grandão, então não deixa nenhuma pista passar. E dificuldade em receber, né? Uma das coisas mais legais da vida é fazer junto, é essa potência do coletivo. Nós somos seres sociais. A gente nasceu para fazer junto. Nem tudo a gente vai fazer junto, mas é difícil você fazer 90% da tua vida sozinho. Você pode até pensar que faz, não faz. Você não construiu tua casa, não é você que faz teu pão, não é você que faz tua roupa. Você precisa de todo um coletivo, né? E aí muitas pessoas, principalmente, a ideia do sistema capitalista, né? Tem dificuldade de receber, né? Você precisa ter mérito, você precisa fazer com as suas próprias mãos. Se for para alguém fazer, então você tem que pagar para alguém fazer. E aí é mérito seu, não tem a ver com parceria, com solidariedade. Não. Então a gente tem dificuldade de pedir. Então a gente tem dificuldade de receber. Fica atento aí, aproveita e faz essa reflexão, né? Teve alguma situação onde alguém te deu algo, te ofereceu algo, uma ajuda, um presente fora de hora, fora de momento, e você falou, não, imagina, não quero, ou recebeu sentindo um pouco de constrangimento ali, fica atento nisso. Quando a gente não consegue receber, a gente também não consegue dar, não. E é tão fácil dar, né? Porque quando a gente dá um dinheiro, dá um presente, tem gente que não consegue mesmo, tá? Mas quando a gente dá uma soberbinha, assim, porque você tá dando porque você pode, entendeu? Mas aí se quando o outro dá, você não consegue receber, entendeu? Quando você deu, é porque você pode. Não tá solidariedade, não tá um amor, uma coisa boa, sabe? É porque você pode, é porque você
é um pouquinho mais, dá uma olhada na sua capacidade de receber. Quem não sabe receber de verdade, não sabe dar de verdade. E são pistas para a gente se melhorar. Como nós somos seres sociais, espera-se que a gente tenha facilidade de viver em sociedade. Aí aqui a pista, né? Veja se você consegue se enxergar em algum destes. Vamos para o próximo. O seu cérebro não quer que você melhore. O seu cérebro quer que você sobreviva. Eu preciso pegar um papel aqui. Eu comi glúten. Eu não posso comer glúten. Eu comi uma fatia de pão. De pão Pullman. Tem gente que não pode comer pão Pullman, tá? Essa frase aqui, ela serve para mim. O meu cérebro não quer que eu melhore. Ele quer que eu sobreviva. Eu poderia ter feito um jejum no meu café da manhã, mas o meu cérebro queria que eu sobrevivesse. Eu falei assim, não, eu preciso comer. Esse pão aqui tá tão gostoso. Fui lá e comi. É por isso que a gente se mantém nos ciclos. A gente fica nos ciclos do gostosinho, do menos difícil. Ai, aquele pão Pullman tava tão gostoso. E aí, olha só, fiquei toda, sei lá, rinitizada, inutilizada. É isso que eu fiquei. Então, olha, o nosso cérebro, ele escolhe o conhecido. É por isso que dieta é tão ruim, é tão difícil, porque quando a gente fala em fazer dieta, a gente fala em tirar aquilo que está no cotidiano constante, né? Não necessariamente, tá? A dieta significa o seu cardápio, o seu menu, né? Aquilo dali é a sua dieta. É que quando a gente fala, vou fazer dieta, a gente pensa, né, no senso comum, eu vou comer coisas muito específicas, mas tudo é dieta. Mas aí quando você pensa em comer coisas muito específicas, você está tirando aquilo que é mais conhecido. E aí é mais difícil a gente se manter naquilo que é desconhecido. Eu, no caso, eu fui lá e comi logo uma... Nossa, eu não sei que pão que era aquele, não. Eu não estava em casa, mas ele era tão lindo, tão gostoso e tão maravilhoso. E eu cresci comendo pão. E quem é que não é viciadinho, né, no pão? Vício é aquilo que se você não tem, você vai passar mal, você vai perder o controle, você vai perder sua estabilidade e não vai ficar bem quando você não voltar para aquela coisa. Se aquela coisa não te faz mal, tudo bem, você tá dentro de um vício que você considera que tá ok. No meu caso, quando eu como um glutenzinho delicioso na vida, eu me acabo, eu fico inutilizada. Mesmo que isso te machuque. Olha só, no meu caso, puxa, eu sou terapeuta. Eu sou psicóloga, eu estudo a mente. Eu sei que eu não devo comer glúten. Eu sei que quando eu comer glúten, eu vou ficar uma semana passando mal. Vou ficar meio de gripe, vou ter enxaqueca. Por que eu faço isso? Porque é inconsciente, é muito forte. São muitos atravessamentos, né? Tem o emocional. Tava todo mundo comendo aquele pão. Eu ia ficar de fora daquele coletivo maravilhoso, lindo. Eu ia ficar de fora e falar, que pãozinho gostoso. Depois eu ia ficar com vontade. E aí acaba o meu racional, perde energia, vem o emocional social, e mesmo que esse glúten me machuque, me danifique, me prejudique, o meu cérebro quer que eu sobreviva. E estar aceita socialmente aumentam as minhas chances de sobreviver, tá? Então, o nosso cérebro, ele não está realmente, a grosso modo, tá? Preocupado em que eu atinja os meus objetivos, os meus sonhos lá na frente. Eu preciso garantir a minha vivência hoje. E aí, como a gente vive numa sociedade muito entorpecida, muito no agora, muito no imediato, tá todo mundo indo para garantir o imediato. E aí a gente vai para garantir o imediato, mesmo que isso não seja muito legal para gente, tá? Então, para a gente conseguir mudar isso aqui, olha só, a gente precisa garantir segurança emocional. Isso aqui é uma das chaves. Não importa se o que você queira mudar tem a ver com dieta, tem a ver com... Não importa o que é que você quer fazer de mudança. Se você não sentir segurança emocional, você não consegue. Você consegue ir na academia por uma semana e depois você desiste. Você consegue fazer a sua dieta por uma semana e você desiste. Aí não sei, você vai prestar um concurso público, vai prestar um vestibular, aí você consegue estudar loucamente por um mês e aí depois você desiste. Você tem que ter segurança emocional. Olha esse exemplo do pão. Eu não precisava ter comido aquele pão. Ai, mas era tão maravilhoso e aconchegante estar naquele grupo social, no quentinho da mesa, assim, ó, sentado com todo mundo, comendo cafezinho com café com leite.
pão com manteiga. Eu comi aquele pão com quê, hein? Sei lá, acho que eu coloquei um ovo. Geralmente eu comeria só o ovo. Eu coloquei um ovo com manteiguinha. Ai, que gostoso! Segurança emocional. Se eu não fosse comer aquilo, eu não teria me sentado à mesa junto com o coletivo. E é para isso que a gente precisa enxergar com o máximo de complexidade, com o máximo de profundidade. Porque quando você cai, aí você volta, respira e refaz estratégias. No meu caso, eu não posso sentar à mesa com todo mundo comendo aquelas comidinhas maravilhosas, porque eu não dou conta, eu não seguro, eu não consigo. A minha estratégia é, eu não como junto com as pessoas. Mas se eu estiver segurança emocional, se eu estiver um pouco triste, se eu estiver um pouco instável, se eu estiver vulnerável de qualquer modo, pode ser que sem perceber eu já esteja ali sentadinha, né? Então, quando eu proponho aqui, ó, a mudança começa pelo corpo, é porque na nossa sociedade atual a gente tem maior formação para reconhecer os sinais do corpo. A gente tem menos tato para reconhecer o psíquico, para reconhecer as instabilidades emocionais. Geralmente a gente acha que isso aqui faz parte da nossa personalidade. Não, eu sou insegura mesmo. Você não é inseguro, não. Não é que eu te conheço, você não é. São os sintomas. Não, eu sou muito bravão mesmo. E aí, se a pessoa fala, eu retruco mesmo, eu sou retrucão. Você não é retrucão, não, que eu te conheço. Eu te vi quando você era pequenininho. Isso aí foram habilidades para se proteger. A gente pode até chamar de sintoma, para ficar mais fácil, tá? É que no corpo a gente entende esses sintomas. Não, essa coisa de enxaqueca, eu sou assim mesmo. Eu sou a pessoa enxaqueca. Não, você não é assim. É um sintoma. Você não sabe como curar. Você ainda não sabe como cuidar. Febril. Não, eu sou febril mesmo. Desde que eu nasci, eu tenho febre. É um sintoma. A gente consegue desconfiar dos sintomas do corpo, dos outros não. Então a gente pega os sintomas do corpo. Ó, eu tô cheia de coriza, eu tô toda encatarrada. Eu não posso dizer que eu nasci encatarrada, pelo amor de Deus, não é verdade. É o glúten que eu comi, porque eu tive alguma insegurança emocional ali, porque eu não fiz estratégias suficientes, porque ainda tô aprendendo a me melhorar. Esse aprender a se melhorar, ele não acaba nunca. E a gente não precisa ter vergonha disso. Então, observe os sinais do seu corpo para a gente conseguir caminhar, tá bom? Olha só, no próximo momento aqui nosso, a gente vai fazer justamente a sequência de EFT. Para quê? Para desbloquear os padrões. Aqui, atenção, serve para você que já sabe quais são os seus padrões e serve para quem não sabe também. Por isso, você vai se apegar nas sensações do corpo, porque fica mais fácil. Mas se você tem clareza, eu sou chorona, eu sou super ansiosa, tá? Então você já sabe uma parte dos seus padrões no emocional. E tudo bem. Então tenha anotado no seu caderninho, tenha um caderninho para chamar de seu, pode ser um diário, pode ser a sua agenda cotidiana mesma, deixa ali o mesmo espaço em todas as páginas para você anotar ali os seus padrões, tá bom? A ideia do que a gente vai fazer é um passo a passo simples, porque EFT é uma das técnicas mais simples que eu já vi nessa vida. Você pode repetir quando você quiser e você precisa, tá? Não tem nada milagroso, né? Que você fez uma vez, você não vai precisar repetir nunca. A nossa sociedade, ela é muito adoecida, né? Nós somos um coletivo de pessoas muito imaturo ainda, emocionalmente, psiquicamente. A gente está muito enfeitiçado por essa coisa do sistema, né? Tenha. Então, a nossa vida é muito pro ter, né? Eu preciso ter as melhores notas, ter dinheiro, ter a casa, ter. E aí a gente se perde do ser. E às vezes fica rompido mesmo. E tá todo mundo indo nessa lógica do estar rompido, quebrado. Então, a gente precisa repetir, porque todo dia os desafios estão aí, né? E o bacana é que com o EFT a gente consegue ver resultados desde a primeira prática. Lembra, tem que ter constância, tá bom? Então a gente vai, no nosso próximo momento, a gente vai fazer o EFT. Eu vou agora só responder, não sei se eu tenho perguntas, né? Deixa eu ver se tem perguntas. Acho que onde eu consigo ver essa coisa da família é com bebida. Uhum. Toda festa, todo mundo da família bebe muito, mas não consigo convencer ninguém de não comprar as bebidas mais fortes. Tamiris, é difícil convencer, viu? Por isso que a gente tem que ter clareza do nosso. A gente tem que ter clareza das nossas necessidades, das nossas dificuldades e das nossas limitações. É pouco provável que a gente consiga convencer o outro a algo.
tem algumas relações que a gente tem uma certa abertura, tá? E a gente pode dar algumas sugestões, a gente pode conversar, e isso é bom. E aí você pode enxergar isso como quem leva sementinhas, né, para o jardim de alguém. Você fala, olha, essa sementinha de flor, essa sementinha de grama. É que às vezes a pessoa não quer a flor, ela não quer a grama, e tá tudo bem, tá? Ou às vezes ela quer, mas ainda ela tem que tirar tanto mato daquele jardim que não vai dar para nascer agora. Mas você leva, entendendo que as tuas palavras, enquanto sementinhas, pode ser que elas vão ser plantadas, pode ser que elas vão ser jogadas fora, pode ser que elas vão ser jogadas fora, mas fica ali e um dia ela nasce. Então, é importante tudo que a gente leva para o outro seja meio que sem expectativas, tá? Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Você levou um pão para a pessoa, delicioso, ai, pão, adoro pão. Pode ser que a pessoa coma hoje mesmo, pode ser que ela vá comer amanhã, ele já tá um pouco duro. Problema da pessoa, pode ser que ela esqueça e ele vai mofar e vai jogar fora, tá tudo bem. Se você deu, que seja de coração aberto. Agora, você que vai precisar, você tirou, né, Dan? Você que vai precisar ficar atenta. Se nestas festas, estas bebidas te afetam, saia das festas, não frequente as festas, ou leve a sua bebida, ou fique um tempo em que seja seguro para você. Esse aqui é um exemplo bom, né, de quando da lealdade da família, né? As pessoas bebem, vou dar um exemplo, tá? As pessoas bebem, elas ficam tóxicas, porque tá intoxicado mesmo, né? E aí briga, fala um monte de besteira, acontece confusão, às vezes tem briga de físico mesmo, às vezes só acontece uma série de sequências de puro constrangimento. Mas a gente continua frequentando a festa, porque é a família, porque é a mãe, porque é o tio, puxa vida, eles vão ficar sentidos se eles não forem. E aí a gente faz esse pacto de todo mundo afundar junto na mesma lama. Não precisa. Tenta detectar e tenta colocar limites, tá? Oi? Pode pôr outra. Ai, que incrível esse negócio de botar. Vai colocando as mensagens aqui. Fazer piada é meu jeito. Aí todo mundo fica bravo comigo. Acho que o irritante sou eu. O Thiago, pode ser? Às vezes a gente é o irritante, tá? E aqui vale a pena, né? Se você tiver alguém de confiança, vale a pena perguntar para a pessoa. O que você tem? O que você acha desse meu jeito de ser? O que você acha dessas piadas que eu faço? Se você perguntar para pessoas tóxicas, para pessoas que não te façam muito bem, e nem sempre a gente consegue ter clareza, elas vão te botar para baixo, tá? Então é legal fazer aí uma pesquisa mais extensa, mais ampla, né? Pergunta para umas 3, 4 pessoas diferentes e tenha estas respostas como opiniões, tá? Elas não são a verdade do mundo. Ninguém tem a verdade do mundo, tá? Oi? Pode? Ai, que demais, não vou precisar ficar lendo? Eu me perco quando tenho que ler. Miranda, caramba, nem precisava acontecer algo ruim, basta a gente sentir que foi algo ruim, isso mesmo. Quando a gente nasce, os pais, né, os cuidadores, eles têm muito medo, né? Nossa, eu não quero fazer nada que traumatize meu filho, que traumatize meu afilhado. Vai nascer traumatizado, todo mundo vai. É claro que tem ambientes que eles não são seguros, eles são muito turbulentos, não tem estabilidade emocional, ali vai ter muito trauma. Por isso que é muito importante, quando a gente educa uma criança, a gente arranjar algum curso em algum lugar. Seja encontrar um canal bom aqui na internet, para orientar a educação mesmo, seja comprar um livro para você ler, para te orientar, porque a gente é muito desorientado na vida. E as crianças, elas são muito vulneráveis, né? Então, é muito importante a gente ter uma visão mínima que seja de como não dar mancada na criação das crianças. Mas vai ter trauma. Aí não tem muito o que a gente fazer, não. E aí o que a gente tem para fazer de melhor nessa vida? É olhar os nossos traumas. É olhar as nossas dores. Como é que a gente identifica que tem trauma? Aquela dor que está sempre ali presente. Um adulto bem resolvido, bem orientado, não ia ficar bravo numa situação como essa. Não ia perder o chão numa situação como essa. Eu não estou dizendo que você vai virar uma porta, que você vai ficar uma pessoa que não tá nem aí pro mundo. A gente vê situações que elas estão erradas, elas estão injustas, elas precisam de uma intervenção. É que é muito diferente quando eu decido fazer uma intervenção com plena consciência do que eu tô fazendo e equilibrado emocionalmente. Então eu sei por que eu tô indo, eu sei os riscos que eu estou correndo e consigo perceber o meu limite. Então eu faço uma intervenção pontual, que mesmo que se arraste, eu tô enxergando aquilo. Diferente é quando eu vou para a intervenção possuído de raiva, tomado emocionalmente, aí o meu racional tá muito curtinho. E aí quem vai mandar é o meu inconsciente, são os meus padrões, são as estratégias que eu adotei quando eu era pequenininha. E é isso que a gente vê na sociedade, né? Uma guerra de crianças, com todo respeito às crianças.
É que quando a criança tem 4 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos, a gente entende. Aí a mãe vai vir, vai interferir, vai levar para casa, aí a briga acaba e tal. Quando a gente é grande na nossa sociedade dos grandes e fica aquela guerraiada infantil, não tem quem venha interferir. Aí vem um juiz aí e vem censurando tudo e decidindo que vai decidir. Decidindo que são eles que vão decidir por todo mundo. E aí é um passo para a ditadura, né? Assim, ditaduras existem várias formas. E de verdade, a gente vive, né, numa verdadeira ditadura, não é de hoje, mas faz parte desse crescer, desse amadurecimento da sociedade e trazendo autonomia, né? É isso, né? Eu senti falta de ver as carinhas. Fabi, legal o tema de hoje, ainda esperando o vídeo do X-Men. Nossa, até palpita também. Eu amo X-Men. Vocês estão ligados, né, minha gente? A gente é tudo mutante. A gente é tudo mutante. A gente tem vários poderes. Pro Reich, William Reich, ele é um psicanalista. Ele não tá mais aqui com a gente, né? Ele era amigão lá do Freud. Já faz um tempo. Ele vai dizer que a gente tem muitos poderes. Muitos poderes. Eu acho que a galera do X-Men foi lá e bebeu na sabedoria do Reich. O problema é que quando a gente está descompensado, quando a gente está cansado, eu vou falar de cansado, porque aí alguma coisa aconteceu, eu não dormi, eu não comi. Esse meu poder, ele vai ser usado para o mal, ele vai ser usado para destruição, e para minha própria destruição, e para destruição daqueles que eu amo. E quando eu tô bem, esse poder ele vai ser usado para o bem, para a evolução. Então a gente tem que garantir que a gente esteja muito bem equilibrado nas nossas necessidades. E aí que a gente tem a dificuldade com o sistema capitalista, né? Que é muito difícil, é muita desigualdade social. A maior parte do tempo, a imensa maior parte da humanidade não está com as suas necessidades resolvidas. Independente de estar cheio de grana ou não. É claro que quanto mais grana você tem, melhor você vai resolver suas necessidades, né? Você vai pagar alguém para limpar a tua casa, vai pagar alguém para ornamentar a tua casa, para comprar tuas comidas, para te levar para aqui e para ali. Quanto mais dinheiro você tem, mais acesso você tem. Mas o sistema, ele nos coloca para buscar o que está fora. E o segredo da vida, em parte, é o que está dentro, né? Preciso da comidinha para comer, que está fora. Preciso ter um vaso sanitário bacana para ir, para fazer minhas necessidades e tal. Mas eu preciso conseguir me orientar com a minha bússola interna, para conseguir realmente não perder tempo indo em busca de satisfazer as necessidades alheias, né? Quando a gente tá lá no Instagram, postando e tal. Eu não tenho uma necessidade real disso. E você também não tem, não, tá? De verdade, não tem, eu te conheço. Mas a gente tá lá, depositando o nosso tempo, nossa energia. E aí a gente vai ficando muito adoecido. A gente vai ficando muito longe de nós. E aí tá os X-Men. Professor Xavier, hein? Um dia eu vou falar aqui do Professor Xavier. E é isso, poderia falar alguma coisa de melhor? Sim. Fim. Beijo!